galerinha do YouTube, bem-vindos a mais um J Explica. Pode rodar a vinheta, João. No episódio de hoje, História, Enem, Grécia Antiga, tudo bom? Grécia Antiga é dividida em 5 períodos históricos, entre eles, aliás, pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, tá bom? Vou falar o contexto histórico de cada um. Vocês anotam, vai servir aí um roteirinho de estudo, vai ficar simplificado para vocês estudarem para o Enem sobre este assunto. Pré-homérico, o que é importante pra gente? O que acontece de relevante historicamente? Pré-homérico é o momento de povoamento da Grécia Antiga. Esse povoamento aconteceu de maneira tranquila? Óbvio que não. Muitas invasões. Invasões aonde? Na região do Mar Egeu, que era habitada pelos povos cretenses. Eles sofrem invasões dos aqueus, dos jônios, até que os dórios conseguem de fato invadir. Antes de eu falar o final, que é essa invasão, é um momento também de desenvolvimento econômico. E o Mar Egeu, né, o entorno do Mar Egeu, onde ficavam os cretenses, era extremamente cobiçado pelos outros povos, tanto que todo mundo tentou invadir. Os dórios concluem essa invasão e é aí que marca o fim da era pré-homérica, tá bom? Então vamos lá, pré-homérico, a gente tem povoamento da Grécia Antiga, invasões, conflitos, desenvolvimento econômico. Quando que essa era acaba? Quando o povo dório consegue invadir a região dos cretenses, que era ali no Mar Egeu. Geograficamente perfeita, desenvolvimento econômico com os primeiros portos da Grécia Antiga, tá bom? Homérico, o que acontece? Depois da invasão dos dórios, a gente tem uma mudança social. Qual que é a mudança? A partir daí, a gente tem pequenos grupos rurais que são chamados gentílicos. O que é isso na prática? Grupos que se reconheciam, se pertenciam enquanto laço de parentesco com a figura do pater, ou seja, patriarcal. Pater era aquele líder que ia orientar, ordenar e organizar os grupos. Gente, a partir do momento que eles se encontram, se entendem como família, existe uma explosão demográfica. E essa explosão demográfica vai levar ao quê? Conflito de novo, guerra de novo. Essa guerra vai ser controlada quando esses grupos se entendem como cidade-estado. E é aí que acaba o homérico. Então, ó, vamos lá, de novo. Homérico, grupos sociais, grupos rurais, tá bom? Pequenos grupos rurais que se reconhecem como gentílicos, como ligação de parentesco, família, com a figura do pater, de patriarcal, que vai ordenar, orientar, vai fazer ali todo o esquema de organização dessas famílias. A explosão demográfica vai ser imensa e eles começam a guerrear entre eles mesmos. E toda essa guerra, esses conflitos, levam à criação das cidades-estados. Aí acaba o Homérico e começa o Arcaico, com Atenas e Esparta, tá bom? Vamos falar de Esparta primeiro. Sociedade militar, né? Organização militar e oligárquica. Oligárquica são pequenos grupos com todos os poderes, acumulando ali todo o poder. Então, um pequeno grupo no poder. Que grupo era esse? Os militares, óbvio, por isso militarizada, tá bom? Falar como funcionava a economia de Esparta. Uma economia baseada na agricultura. Essa agricultura tinha o controle militar, explorando as massas do campo, tá bom? A sociedade espartana era dividida em 3 classes, ok? Na primeira a gente tinha os esparciatas, que eram os militares. Segunda posição, os periecos, camponeses, artesãos e comerciantes. Sempre em pequena escala, tá? Nada de como a gente enxerga comerciante hoje em dia, tá? E a última, o limbo da sociedade espartana, os zilotas, que eram os servos, tá bom? Grava o nome dos zilotas porque acontece uma coisa horrível com eles mais pra frente na nossa história. Continuando, a política no período arcaico na cidade-estado Esparta funcionava da seguinte maneira. Primeiro, diarquia. O que era diarquia? 2 reis militares, 2 reis, um militar, o outro religioso, vai entender, mas vamos lá. Segundo, eu tenho que olhar a cola porque é uns nomes chatos que vocês têm que decorar pra prova. Segundo, Eforato, que eram 5 integrantes responsáveis pela administração da cidade. Terceiro, Gerúsia, 28 membros com mais de 60 anos elaboravam os projetos de lei, tá bom? Junto com quem? Com os reis, que era quem? A diarquia, beleza? Estão acompanhando? E quarto, por último aí da conjuntura política espartana, pela Assembleia Popular,
que dizia sim ou não para os projetos de lei estabelecidos na Gerúsia, que era a galera mais 60 que criava os projetos de lei, junto com a diarquia, que era um rei religioso, um rei militar. Beleza? Beleza. Como funcionava a educação na cidade espartana, né? As mulheres tinham que ter um corpo saudável, porque a função exclusiva da mulher é ter filho. Só isso, em Esparta, ok? E os homens, a partir de 7 anos de idade, eles saíam, eram retirados de suas famílias e iam para o controle militar até os 17 anos de idade, para ter uma educação rigorosa, virar ali um soldado com muita violência e disciplinado. Por que eu destaquei a violência? Porque vai chegar um momento da criptia. O que era a criptia? Lembra que eu falei para vocês gravarem o nome dos zilotas, que até eu fui ver quem que era? A criptia era o momento que o soldado espartano, depois de toda a sua educação militar, tinha que provar que ele realmente era digno, matando o maior número de zilotas possível. Ok. Não ok, né? Mas enfim. Isso também servia para controle demográfico, tá bom? É uma característica importante da sociedade espartana. Eles pregavam o laconismo. O que é isso? Não debate. Não temos debate. Aqui é direto, é simples, é objetivo, é autoritário. Não quero debater, não quero ouvir o que você pensa. Aqui é rígido, é simplista, é objetivo. Essa era a sociedade espartana. Agora vamos falar de Atenas. Lembrando que a gente está no período arcaico, tá bom? Como funcionava Atenas? Democracia, mas vamos tomar cuidado com o conceito de democracia. Sim, é aqui que surge a tal falada democracia grega, tá bom? E comercial. Atenas tinha como característica democracia e desenvolvimento comercial. Vamos entender um pouquinho dos dois, tá? Nesse comercial, acontecia o seguinte: valorização do artesão, ou seja, você destacava aquela produção pessoal e era o principal tipo de comércio ali do Mar Egeu. Essa valorização fazia com que a sociedade fosse dinâmica. Existia uma dinâmica social diferente de Esparta, que só tinha aquelas 3 classes, vamos lá, vocês lembram? Militares, camponeses, comerciantes artesãos e, por último, os zilotas, que eram os servos. Aqui você até tem uma mobilidade social, mas não muito. Não vamos se empolgar não, tá bom? Por que não muito? Porque, vamos lá, democracia. O que significa democracia? Demo, povo, cracia, governo. Beleza? Beleza, vamos separar aí, ó, riscar. Democracia. Quem que era povo em Atenas? Por isso que a mobilidade social a gente tem que tomar cuidado quando fala dela em Atenas. Povo em Atenas são cidadãos, quem tem escravo. Não é cidadão, mulher, estrangeira, escravo. Seja escravo de guerra ou escravo de dívida. Deus, João, me ajuda. Então, a democracia existia para quem era cidadão. Mas o cidadão, ele só é cidadão se ele for homem e tiver escravos. Então, vamos devagar com essa democracia ateniense aí, tá bom? Como funcionou na prática essa democracia? Como foi o lado político de Atenas? Primeiro, foi lento. Muito lento. Ela não acontece de uma hora para outra. Não é assim que funciona, tá? Vamos, fase 1. O que a gente tem que saber da fase 1? Começa o processo democrático em Atenas com o Drácon, porque ele vai criar o primeiro código de leis escrito, ou seja, você colocou todas as leis, todos os códigos escritos e isso democratizou de fato, porque aí você tinha acesso àquela leitura. Mas vamos lembrar quem tem acesso? Mulher tem acesso? Escravo tem acesso? Estrangeiro tem acesso? Então, vamos lembrar quem que é o povo, quem que é o democracia aqui que a gente tá falando de Atenas, tá bom? Segunda fase é o Solon, porque ele vai criar a Assembleia Popular, também conhecida como Eclésia, tá? Nessa Assembleia Popular, algumas coisas importantes aconteceram, como, por exemplo, o fim da escravidão por dívida. Lembra que eu falei agora há pouco, escravo por guerra ou por dívida? Aqui acaba o escravo por dívida, beleza? É encerrado esse ciclo. E assim, passa a ter participação política de modo censitário. Ou seja, participa quem tem renda mínima. Mulher vai ter renda? Não. Escravo vai ter renda? Não. Estrangeiro vai ter renda? Não. Então, continua sendo uma galera específica aqui para chamar de povo quando a gente fala de democracia, beleza?
Por que a democracia é baseada na escravidão? Falando da democracia ateniense. Porque assim, para você participar dessas assembleias populares, você precisa que alguém trabalhe por você. Para você sair do seu trabalho e ir lá participar. E alguém trabalhar para você é um escravo nessa época que a gente está falando. Se só era cidadão quem tinha escravo, se só participa da assembleia quem consegue deixar o trabalho, mas alguém trabalhando, você tem uma democracia baseada num sistema escravagista, certo? Óbvio. Isso pode perfeitamente cair no Enem, então gravem isso. Para vocês terem uma ideia de como tinha bastante gente nessa condição de cidadão, possuir escravo, a Assembleia, a Eclésia, chegou a ter mais de 40 mil membros. É muita gente, pensa comigo. Agora a gente chega na fase 3, que ela vai ser liderada por Clístenes. O que Clístenes faz? Ele acaba com o critério censitário. Ele cria a democracia popular. Popular para quem? Homens, livres e atenienses. De novo, você exclui mulher, escravo e estrangeiro. Então, por isso que eu quero repetir de novo. Democracia, demo de povo, cracia de governo. Quem que é o povo em Atenas? Quem que é considerado de fato povo, cidadão? O homem que possui escravo, ponto. E que nasceu de fato em Atenas, ponto. Mulher não é considerado povo, escravo não é considerado povo, estrangeiro também não é considerado povo, beleza? Fácil, né? Bom, depois do Clístenes veio o Péricles, né? E aí o Péricles cria aí a remuneração ao político que o vestibular, quando fala de Grécia Antiga, vai chamar de mistoforia. Gente, quanto nome! Que ódio! Eu tenho que olhar a cola, senão eu não sei. Vamos lá. Se a sociedade espartana era baseada no laconismo, que é a falta de debate, eu não quero debate, eu sou objetivo, eu sou rígido, eu sou violento e ponto, acabou, eu sou militarizado. Aqui a gente tem uma coisa diferentona. Primeiro, lei do ostracismo. O que era isso em Atenas? Não tenho discurso autoritário, não quero ouvir discurso autoritário. É democracia, mas se alguém ofende a democracia, eu expulso esse alguém por 10 anos aqui de Atenas e confisco todos os seus bens. Então, de novo, às vezes a gente tem o hábito de olhar para a Grécia e falar, nos deram democracia, mas calma aí. Tem a democracia de lá e tem a democracia de agora. Não é tipo, pegamos igualzinho e tá igualzinho até agora. Não, tem que tomar cuidado com isso. A educação em Atenas era voltada para intelectual, obviamente, né? Diferente da de Esparta, militarizada, soldado, rigidez, por aí vai. Ó, eu vou parar por aqui, porque ainda falta 2 períodos. Se eu continuar, o vídeo vai ficar longo demais. Mas a gente falou do pré-homérico, homérico e do arcaico, tá bom? Até aqui tá a informação suave. No próximo vídeo eu continuo com o clássico e o helenístico, pra não ficar dúvida, porque é tanto nome difícil que se eu despejar tudo em cima de vocês, eu não vou ajudar em nada, eu só vou atrapalhar, tá bom? Obrigada, curte, se inscreve, compartilha. A gente tá com um grupo de estudos no Enem, se você quiser participar, só mandar um oi, eu mando o link de acesso por lá, tá bom? Tchau, tchau, se cuidem, se inscrevam, fiquem em casa quem puder.